Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando pelo Instagram, pelo Conexão 013 aqui pelo Facebook, pelo YouTube e pelas demais redes sociais. Quero parabenizar também a todos os doutores e doutoras por esse dia tão especial em que comemoramos o Dia do Advogado e quero agradecer esse time especial, essa seleção de juristas que hoje aqui estão e vamos dar início a essa live especial em comemoração ao Dia do Advogado. Vamos lá? Vamos começar apresentando essa seleção. Doutor Vinícius Rezende, que é professor, juiz do trabalho e coordenador do Rezende Dissertativas. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, doutor Tiago, tudo bem os presentes? Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês e parabenizar também todos os advogados pelo presente dia. E no que precisarem, novamente, a gente sempre coloca o judiciário à disposição para que vocês sempre tenham em nós, no Poder Judiciário, uma segunda casa. Eduardo, que também é professor, juiz do trabalho aqui da 2ª Região e coordenador do Sentenças Trabalhistas. Tudo bom, Carlos? Boa noite, doutor Tiago, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao doutor pelo convite. Para mim vai ser um prazer participar aqui dessa live com todos e dar os parabéns também a todos os advogados que estão nos assistindo. Afinal de contas, né, sem o advogado não há Poder Judiciário, sem o advogado não há justiça, né, e sempre nesse espírito de colaboração. Então é um prazer, eu tenho certeza que nós vamos discutir muitos temas interessantes. Obrigado, doutor Carlos. E doutora Maíra Martins, também juíza aqui do Tribunal da 2ª Região. Tudo bom, doutora? Tudo bem, boa noite a todos. Obrigada, doutor Tiago, pelo convite. Estou muito feliz de poder participar dessa live. Parabéns a todos os advogados. Antes de ser juiz, atuei na advocacia por muitos anos, então é um convite que eu fico muito feliz em participar. Nós que agradecemos demais. E doutora Natália Bezan, minha parceira e aqui na nossa bancada, que é professora universitária aqui da Universidade Católica de Santos, especialista em Direito do Trabalho, na pessoa de quem cumprimento a todos os advogados e advogadas que estão nos assistindo. Tudo bom, doutora Natália? Boa noite. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Tiago, meu parceiro, sempre comigo. É uma honra estar aqui junto com esses gigantes, esses mestres, todos vocês, e representando aqui a nossa classe, representando os advogados. Um beijo para todos os meus colegas, um feliz dia. É uma profissão árdua, complicada, difícil, mas enfim, somos todos guerreiros e eu fico muito feliz, escolhi a minha profissão a dedo, é mais que uma profissão, é uma vocação. Então estou muito feliz em representá-los aqui hoje. Bacana. Então vamos lá. Essa live está sendo organizada junto com a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, a ATS, da nossa saudosa doutora Vanessa, com a OAB, através do nosso presidente Kliman, e com o grupo de estudos Nilo Filho. Então, hoje, para que pudéssemos organizar alguns temas, né, nós pedimos aí essas sugestões, tanto à ATS, quanto à OAB, quanto ao grupo de estudo, e selecionamos aqui as que mais apareceram, aquelas que mais nos traz dúvidas, discussões, e bacana. E vou começar com vacinação obrigatória, justa causa versus discriminação. O STF, no ano passado, para quem se recorda, ele deixou aí, ele pavimentou a possibilidade do Estado colocar algumas restrições, né, para aqueles que se negam, claro, que de forma injustificada, a tomarem a vacina. E aí, essa discussão veio para a Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também se manifestou no sentido de que haveria essa possibilidade com algumas ponderações, né? Então, deixou claro lá o Ministério Público do Trabalho que ele até concordava, desde que houvesse, claro, primeiro um incentivo, explicações, deixasse claro como que funciona, tirassem todas as dúvidas, isso por parte do empregador, é claro, mas a jurisprudência ainda não consolidou nada nesse sentido. E aí vem a pergunta: é possível demitir o funcionário que sem prévia ou sem justificativa, enfim, simplesmente não quer se vacinar? E haveria alguma atitude discriminatória em relação a isso? Porque você estaria separando os que se vacinaram daqueles que não querem, enfim. E para nos ajudar com essa questão, para nos ajudar com esse debate, eu quero ouvir aí o doutor Vinícius Rezende. Doutores, novamente, agradecer a palavra do Dr. Tiago e vamos lá começar com um tema bem delicado e com certeza, independentemente do posicionamento que eu tomasse aqui, ia ter críticas dos dois lados.
Mas vamos lá. Primeiramente, assim, o que eu respeito muito o entendimento dos dois lados, deixando bem claro, mas o que eu acho mais interessante é, primeiro, fazer uma ponderação. O TRT2, inclusive, em decisões de juízes, ainda em primeiro grau, já julgou 2 casos, ambos tratando de empregados funcionários de hospitais, sistemas de saúde, tá? Nesses casos, pessoalmente falando, entendo que é quase impositivo que esse empregado esteja vacinado. Se, por exemplo, uma enfermeira, um médico, um auxiliar de enfermagem rejeitar, não aceitar tomar a vacina sem nenhum motivo apto para tanto, tá? Ou seja, não está grávida e essa vacina específica ainda não teve nenhum tipo de avaliação quanto à grávida, ou seja, realmente não quer por mera deliberação própria, ou seja, não quer mesmo. Nesse caso, trabalhando em rede de saúde, eu entendo que seria plenamente possível a dispensa por justa causa. Nos demais casos, seria necessário analisar caso a caso, tá? Primeira coisa, vamos pensar um caso de um trabalhador da área de TI, que trabalha em home office. Esse empregado que trabalha em home office não coloca em risco nenhum dos outros empregados da empresa. Pelo contrário, trabalha 100% em home office e ele rejeita a necessidade de aplicação de vacina. Por motivos próprios também, nenhum motivo científico específico, tá? Ele rejeita. Nesse caso, eu entendo que como ele acaba não colocando ninguém mais em risco e não guarda relação direta com a relação de trabalho, para mim não seria o caso de uma dispensa por justa causa, ao contrário dos 2 casos que eu mencionei anteriormente. Então, a linha que me parece ser mais razoável, inclusive trazendo o posicionamento do MPT, aparentemente é nesse sentido. Eu seguiria mais essa linha. Não sei como os caros doutores também estão decidindo aí. Perfeito e muito claro. Pode falar, doutor Carlos. Vinícius, eu estou plenamente de acordo com você. Eu acho que, claro, né, sem entrar em qualquer viés político, não é a nossa intenção por aqui, mas eu acho que a vacinação, o grande ponto dela é que ela não é um ato individual, ela é um ato que afeta os demais, é um ato que afeta as pessoas que estão ao seu redor. Então, a partir do momento que a vacinação ela pode prejudicar a vacinação ou não, essa escolha de se vacinar ou não, a partir do momento que ela pode prejudicar outros empregados daquela empresa e, por consequência, gerar um prejuízo no ambiente de trabalho, aí, a meu ver, a justa causa seria impositiva. Tá? Eu até me sentiria bastante confortável, né, para eventualmente adotar essa posição. Agora, por outro lado, te dou total razão. Em um ambiente de home office, que o empregado trabalha única e exclusivamente dentro da sua casa e não tem qualquer contato com outros empregados da empresa ou com a sede empresarial da reclamada, no caso, né? Nesse caso, eu acho que não haveria possibilidade da dispensa por justa causa. É um pouco complicado a gente pensar nesse cenário também, Vinícius, porque, assim, mesmo o trabalhador que está em home office, pelo menos é muito comum que ele eventualmente tenha que comparecer à empresa, se não uma vez por semana, pelo menos em reuniões esporádicas, né? Então, assim, mesmo nesse caso ainda haveria essa discussão, mas em uma situação ideal, em uma situação hipotética em que o empregado não comparece à empresa, mas fica tão somente na sua própria casa, aí eu estou de acordo. Nesse caso, eu não veria justificativa para a aplicação da justa causa. E só um pequeno adendo, se me permitem, que é apenas do Brasil a aplicação da justa causa, tá? A França tinha um posicionamento de que não seria possível obrigar os empregados a serem vacinados. Só que agora, inclusive, está correndo no próprio Congresso, no próprio Legislativo francês, alteração para permitir, com o Código de Trabalho deles, que traga também a dispensa por justa causa em território francês para aquele que não queira tomar por deliberação própria, tá? A vacinação. Então, não é só no Brasil que essa discussão está acontecendo, e eu também concordo plenamente com o que o Dr. Carlos mencionou. Eu concordo também com o posicionamento do Dr. Vinícius, do Dr. Carlos, e quero ressaltar, assim, acho que uma questão importante que temos que trazer nesse ponto é a ponderação dos valores, né, dos direitos, porque, de um lado, realmente, nós temos o direito de liberdade daquele empregado de escolher ou não se vacinar, mas do outro lado nós temos um direito da saúde da coletividade. Então, acho que cada caso vai ter que ser analisado realmente com essa ponderação dos valores. E os 2 exemplos que o Dr. Vinícius apontou, eu acho que trazem exatamente isso. Um lado em que a coletividade, eventualmente o hospital, no caso de um hospital, onde tem que se assegurar aqueles
aqueles pacientes, né? Ou uma situação realmente de um trabalhador que não saiu de casa. Aí vai ter que ter realmente essa análise, eu acho que essa ponderação de valores. Olha, eu vou aqui então atuar como advogada, né? E fazer, não dizer que eu discordo do posicionamento dos doutores. Eu sei que é um tema bastante complexo de se discutir, porque a gente está aí avaliando os direitos coletivos e os direitos individuais, né? Como a doutora Maíra falou perfeitamente, né? A questão de valores, o que vai pesar mais. Mas, assim, como advogado, a gente tem aí o funcionário que chega para você, ou inclusive a empresa numa instituição de compliance que chega para você e pergunta: e aí, eu posso ou eu não posso demitir o meu empregado por justa causa se ele se recusar? E a gente entra numa discussão muito profunda que eu acho que vai, além da questão da individualização, como o doutor Vinícius colocou brilhantemente, né, do funcionário trabalhar ou não na área da saúde, num lugar em que ele está mais exposto e mais exposto a transmitir a doença, ou então está em home, ou num trabalho que ele não tenha contato com outras pessoas, tem várias questões que têm que ser analisadas, né? A ponto de justificar uma justa causa, que para mim a justa causa, ela é uma medida extrema. A vacina, ela tem a eficácia não 100% comprovada. Eu não quero entrar aqui em discussão política, nem científica, até porque não é do meu saber isso, né? Mas, enfim, isso é o que é discutido, isso é o que é colocado na mídia. Não tem uma eficácia 100% comprovada. Como impor a um funcionário essa obrigação e como penalizá-lo com o máximo que é de pena em termos de contrato de trabalho, que o máximo da pena é a demissão por justa causa. Como permitir que isso aconteça sem a gente ter essa certeza da eficácia, levando em consideração que a gente também não sabe dos efeitos colaterais reais que pode ter para a pessoa. Enfim, então eu acho bastante temerário que a justa causa seja autorizada. Veja, a demissão em si, você pode demitir, mandar embora e acabou, e isso é discricionariedade do empregador, né? E daí, ok, eu acho que assim, a gente pode discutir se seria ou não um ato discriminatório essa demissão. Se não for por justa causa mesmo, enfim. Agora, por justa causa, me parece que é algo severo demais e acho que é algo que tem que ser bastante discutido mesmo entre os tribunais, entre os juízes, entre os desembargadores. Acho que é pano para manga para ter briga a respeito. E, doutora Natália, se a doutora me permite, um ponto interessante para trazer, assim, fazendo um contraponto até ao que eu coloquei, é que quando da vacina da dengue, quando houve o surgimento da vacina da dengue, muitos acreditavam que quem já tinha tido a vacina deveria vacinar, que não haveria qualquer problema. E depois, alguns anos depois, houve uma reviravolta sobre esse entendimento e pessoas que antes vacinaram sob indicação médica passaram a apresentar alguns problemas de saúde, porque no estado em que elas estavam naquele momento, elas, na verdade, se descobriu alguns anos depois que elas não deveriam ter vacinado. Então, de fato, tem essa questão que a doutora colocou e eu concordo que é um ponto delicado. Outro aspecto que eu também gostaria de destacar é o seguinte: tudo depende, né, do ponto de vista de quem está analisando, né? O doutor Tiago nos colocou assim, essa questão assim, como juiz, o que vocês pensam, como vocês decidiriam? Eu dei a minha opinião. Agora, sim, me colocando no ponto de vista que a doutora se colocou, por exemplo, de prestação de um serviço de compliance para uma empresa, nesse caso, eu não, de forma alguma, eu recomendaria a dispensa por justa causa. Aí vocês vão dizer, mas o doutor está sendo contraditório. Não é isso, é porque na função de advogado de compliance de uma empresa, eu tentaria orientar a empresa de forma que, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista organizacional, né, da saúde do ambiente dos empregados, ela adotasse a escolha em que tivesse a menor possibilidade possível de ter algum prejuízo com aquilo, de causar algum mal-estar dentro da empresa. E como o tema é polêmico e certamente haverá entendimento para os dois lados, do ponto de vista de um advogado de compliance, eu entendo que seria mais interessante a orientação, se fosse o caso, pela dispensa sem justa causa e não pela dispensa por justa causa. Então, assim, tudo é questão também de quem é o interlocutor, de qual ponto de vista você está falando. Isso eu acho que é interessante a gente levantar também. Concordo. Perfeito, perfeito. Eu com certeza também pensaria
doutor Carlos, dessa forma, sem dúvida nenhuma. Se o meu cliente indagasse esse respeito, sob pesando, não acredito que venha valer a pena. Para que, né, fazer essa demissão por justa causa? Você iria economizar quanto aí? O que você iria economizar? E nem de longe isso está pacificado, e certamente uma discussão dessa levada ao judiciário frente a... É claro, se a gente está falando de um funcionário que tem lá 10, 15, 20 anos de caso, o máximo que isso iria refletir é na multa do fundo de garantia, porque nos demais pontos não tem muito, né? Ou o aviso prévio, mas aí o período de caso também não faria diferença. Mas legal. Não, isso que é bacana ouvir aí a opinião de todos, e acho que foi muito bem colocado aí, tem um pouco de visão. Tiago, deixa eu só acrescentar, doutor, como o senhor colocou brilhantemente, tudo depende muito do lado de quem está vendo, né? Mas eu espero, assim, uma questão, um bom senso do judiciário nessas avaliações, por conta disso tudo, né? Porque quando você julga uma ação em que você permite a justa causa e você cria, então, jurisprudência, né? A gente sabe da importância de jurisprudência na nossa legislação, enfim. Você permite uma demissão por justa causa de uma coisa que não tem nem segurança científica das consequências da vacina, né? E como o senhor também falou, do que pode trazer de doença futuramente para a pessoa, o que pode ter de efeito colateral ou não, eu acho muito temerário. Então, assim, de fato, eu, como advogada de um empregado, eu discutiria na justiça, sim, essa questão, uma demissão por justa causa. Então, eu discutiria, porque eu acho que é passível de discussão. E aqui eu quero deixar claro que não se trata de uma inovação da minha mente, né? Porque às vezes existe aquela história de que advogado gosta de criar tese. Não estou criando tese, não. Eu acho que nesse caso aí é uma situação nova para os juízes, para os advogados, para toda a população, né? Mas acho que, assim, vou reforçar, que dar a penalidade máxima que existe dentro de um contrato de trabalho, que é a demissão por justa causa, para um funcionário, por conta dele se recusar a tomar a vacina, no âmbito científico atual, não sei daqui para frente como é que vai ser, não sei as mudanças que vai ter no campo científico, mas com a atualidade que a gente tem de conhecimento sobre essas questões, acho que é muito temerário. Acho que é, no máximo, uma demissão normal, né? E aí, ainda fica aí minha pergunta aos doutores, no contrário senso disso, até que ponto que uma demissão, ainda que, enfim, que sem justa causa, poderia ser considerado aí um ato discriminatório? Eu poderia, então, questionar. Gostaria de ouvir a opinião dos doutores a respeito. Bacana, é um dos pontos, inclusive, da questão. Se alguém quiser enfrentar... Adendo ali, a gente tem que diferenciar também uma coisa. Eu não sou médico, mas deixando bem claro, a gente tem que diferenciar duas coisas, tá? Uma coisa é a eficácia individual da vacina, o que de fato não é certo. Por vezes a pessoa toma a vacina e eventualmente pode inclusive vir a óbito, tá? Mesmo a vacina não é 100%. Só que a eficácia coletiva da vacina, essa é inquestionável, isso eu queria deixar bem claro. Coletivamente, quando você tem a aplicação da vacina em largas proporções populacionais, como a gente teve o caso de Israel, como a gente teve o caso do Reino Unido, como a gente tem agora o caso americano, dentre outros países, especialmente a gente pega o Israel, que teve a vacina predominante da Pfizer, a gente pega o Reino Unido com a vacina predominante da Oxford, o nível de imunização, por mais que ele não seja eficácia 100% do individualmente considerado, o nível de imunização aumenta em muito a segurança contra a doença em si, tá? Se você pegar o número de óbitos de Israel atualmente tem uma média de óbitos de 1 habitante por dia. E no Reino Unido, que chegou a níveis de 1.000 óbitos por dia, se não me engano, atualmente está na faixa de 30, 15 óbitos por dia. Então, é um índice realmente bem baixo. E quanto à segurança da vacina, isso aí realmente dá muito pano para manga, tá? A gente não tem como saber isso no longo prazo. Isso é inegável, nem cientista ainda hoje sabe. O que a gente tem atualmente é a aprovação pela Anvisa e pelas grandes agências de segurança de saúde internacional, tá? E eu coloco tanto a americana, que esqueci o nome da agência agora, mas enfim, ela também já foi aprovada, dentre outras. Agora, quanto à discriminação dessa dispensa, pessoalmente, em se tratando de um ambiente hospitalar, por exemplo, nesse caso específico, eu diria por minha conta, tá? Que se tratando de um ambiente hospitalar, para tentar reduzir a circulação do vírus, por exemplo, vamos pensar que um parente seu, um parente meu, Deus nos livre desse problema, mas que um parente nosso esteja internado em determinado hospital. No hospital A, nenhum dos empregados está vacinado contra a Covid. No hospital B, 100% dos empregados estão vacinados contra a Covid. Em qual dos hospitais você teria mais segurança em internar um ente querido seu?
Mas isso eu não tenho nenhuma dúvida que eu iria para o Hospital B, onde 100% dos empregados estariam vacinados contra a Covid. Então, por mais que a gente tente, às vezes, discutir um pouco, assim, indubitavelmente a vacina traz maior segurança, tá? Agora, quanto à dispensa por justa causa ou não, eu, assim, realmente, quando a pessoa trabalha num local isolado, eu não vejo nenhum arbítrio, nenhuma possibilidade para demitir, nesse caso, por justa causa. Mas falando sobre o viés do compliance, mesmo no caso de hospital, quer ter um pouco mais de segurança, quer evitar uma discussão judicial sobre isso, o ideal, é claro, é despedir sem justa causa, tá? Eventualmente, como o Dr. Tiago, inclusive, destacou, a maior diferenciação ali vai ser em 2 quesitos. Vai ser tanto na multa do FGTS, a depender do tamanho do contrato de trabalho, da extensão temporal do contrato de trabalho e também da proporcionalidade do aviso prévio, né? Que, eventualmente, a pessoa tem, sei lá, 30 anos de contrato de trabalho, e daí são 90 dias de aviso prévio, são 3 salários de natureza indenizatória, caso não seja trabalhado. Então, esses são os 2 pontos principais ali que vai ter a discussão. Mas eu, assim, ao que me parece, claro, ainda é cedo. E eu gostaria de destacar a fala da ministra presidente do TST, tá? A ministra mencionou o seguinte, não sabe se seria possível, se a própria presidente do TST mencionou isso, tá? Não sabe se seria possível e aceitável a jurisprudência adotar entendimento a favor da dispensa por justa causa, no caso de ausência de vacina, tá? Então, até a presidente, a excelentíssima ministra presidente do TST mencionou isso numa entrevista, depois até encontro o dia especificamente, mas ela mencionou, foi neste ano, salvo engano, acho que fevereiro que ela mencionou. A discussão ainda vai bastante a fundo ainda. Movimentar o judiciário e dar mais trabalho para o advogado, justa causa, sem dúvida nenhuma. Agora, se você quiser economizar, faça as contas, pensa, vê se vale a pena, porque eu vi que consenso não há. Antes de mudar de ponto, solta a vinheta aí só para a gente tomar uma água bem rapidinho, 3 segundos e nós já estamos de volta. E vamos falar sobre o afastamento da gestante, uma medida que acabou pegando todos de surpresa, né? Foi a lei que entrou em vigor e começou aí com efeitos imediatos a partir de maio. Isso acabou abarrotando lá os escritórios, né? O meu, acho que o da doutora Natália também, e não paravam de ligar. E agora o que é que eu faço, né? Tenho lá uma empregada gestante que trabalha ou no meu escritório ou em casa, que também tem sido um grande problema, e problema quando eu digo é na forma de organizar, né? Como que coloco a minha empregada para fazer home office, ou como que eu coloco lá aquela funcionária que trabalha numa empresa terceirizada ou que trabalha na portaria, e a lei ainda vem de forma muito sucinta, né? Ela é uma lei complexa e que ainda vem de forma sucinta, de forma que não explica de onde sairia esse custeio, como que se daria isso, né? Ela de forma indistinta fala, põe todas as gestantes em casa e acabou. E eu aqui estou curioso para saber a opinião dos nossos convidados a respeito. Eu tenho 3 pontos assim que são muito importantes, tá? O primeiro dos pontos o Brasil é signatário da Convenção 103 da OIT. E a Convenção 103, que foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio como status supralegal, então acima da própria lei. A lei fala o seguinte, essa convenção: em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega, no caso de licença maternidade ou afastamento do trabalho em razão disso. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho muito importante a gente chegar a uma conclusão, que o empregador não tem como colocar a pessoa em home office. Como que vai fazer? Olha, a pretensão teria que ser ajuizada contra o INSS, e como a Convenção 103 da OIT foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, e o artigo 8º, item 8, artigo 4º, item 8 dessa convenção menciona que o empregador não pode ser responsabilizado, como a doutora Maíra mencionou, também entendo que seria cabível contra o INSS uma pretensão para que a União arque com esse custo. E daí vem uma segunda discussão. Aí como é que fica a responsabilidade fiscal nesse particular, já que não existe previsão de custeio financeiro no ordenamento jurídico, seja na lei orçamentária anual, seja na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para essa lei que foi tocada, acredito eu, a toque de caixa, né? Segundo ponto, quanto a isso, quanto à ausência de previsão orçamentária, a gente tem 2 julgamentos do Supremo Tribunal Federal que afastam a necessidade de previsão orçamentária para custeio anterior, tá? E esses 2 julgados são o RS 778889 e a ADI 6327, que menciona que, nesses casos, não precisa de previsão orçamentária específica anterior para esse tipo de verba, ou seja, para uma licença maternidade, para um afastamento de uma gestante em uma situação pandêmica, tá? E o terceiro ponto que eu queria deixar bem claro, muitos empregadores falam, mas
vou deixar ela trabalhando ali e tudo, se der algum tipo de problema, qual vai ser o problema que eu posso ter? Olha, numa fiscalização do Ministério do Trabalho é possível que tenha algum tipo de multa, mas acho que o maior receio assim, de um empregador tem que ser o seguinte: vamos pensar que essa gestante está ali trabalhando, tá? Ela trabalha, vamos dizer, como assistente geral, ajudante geral lá, faz limpeza de chão, ajuda a manter o imóvel, enfim, faz esse tipo de atividade. E não tem como trabalhar em home office. Aí ela foi trabalhar para o presencial, e no presencial ela contraiu o Covid, e daí teve um aborto, ou ficou com algum tipo de sequela, ou veio a óbito. Nesses casos, o empregador tende a responder, nesse caso, objetivamente, ou, ainda que se reconheça a modalidade subjetiva de responsabilidade civil, vai estar patente a culpa dele no evento danoso. Então, vai haver a responsabilidade civil desse empregador. Então, esse talvez seja a maior cautela ali, além da necessidade da tutela da saúde da gestante, em matérias monetárias, financeiras, é possível a responsabilização do empregador por existência de culpa, tá? Esses são os 3 pontos que eu acho interessantes a gente conhecer da lei. Então, o primeiro ponto, o empregador não pode ser responsabilizado pelo custeio. Segundo ponto, desnecessidade de custeio de previsão na lei orçamentária. E terceiro ponto, responsabilidade do empregador em caso de evento morte, evento danoso, aborto, nesse caso. Perfeito. Já exauriu, acho que todas as minhas demais perguntas. Foi excelente. Parece que quando a gente vai fazer aquelas audiências trabalhistas e pega um juiz bom de instrução, que fala: alguma pergunta, doutor? Excelência, sem mais, pode encerrar. Delícia, aliás, fica a dica, a gente adora. Doutora Natália, agora diz uma coisa. Vamos supor que o empregador, ele... não tem como, não vou colocar a minha empregada doméstica, ou não vejo sentido nisso, não tem como eu custear e substituir esse funcionário por outro. Nasceria aí o direito deste empregado, tá? Que o empregador não concorda em deixar em casa, vindicar lá uma rescisão indireta do contrato de trabalho, por exemplo? Então, eu achei muito interessante a colocação do Dr. Carlos Eduardo, e eu vou usar como dele as minhas palavras aqui também, de que depende muito do interlocutor, né? Então depende advogada de quem que eu sou. Mas, considerando ali como advogada do empregado, eu acho que sim, cabe a rescisão indireta, já que existe uma lei que determina que é obrigado ao afastamento. Para mim, tecnicamente falando, se torna muito simples, né? Existe a lei, é obrigado, então é passível de rescisão indireta. Mas eu achei muito interessante, eu acho que eu gostaria muito de ressaltar e parabenizar, dizer que eu concordo aí com o posicionamento da doutora Maíra, porque a gente esquece que a relação de trabalho, claro que a gente tem que preservar a vida, né? E isso, qualquer fonte do direito, qualquer área do direito, essa é a preservação principal. Mas a gente esquece que a relação de trabalho, ela fala sobre trabalho e também sobre empresas, geração de lucros e custeios, né? E o custo, jogar esse custo numa época de pandemia, numa época econômica tão gravosa para cima do empregador, num momento tão débil, né? Que as empresas estão tão debilitadas, me parece bastante complexo, né? Eu concordo com a doutora quando ela diz que isso é uma preocupação social, né? Preservar a saúde da mulher, da gestante, do nascitúrio, então é uma preocupação de todos os cidadãos, e acho justo que o custeio seja feito, então, pelo INSS, uma vez que então, todos os cidadãos que estariam arcando conjuntamente com essa problemática, né? Você jogar mais isso nas costas do empregador me parece bastante complexo, ainda mais numa lei que foi aplicada de forma praticamente imediata, numa época tão complicada. Então, acho que respondi aí a resposta do Dr. Tiago, mas também quis estender um pouco a discussão do assunto, porque eu acho esses assuntos polêmicos, gostosos de serem discutidos, mas porque vale a pena a discussão para que a gente abra a mente para diferentes pontos de vista, né? Porque às vezes a gente vê só ali a gestante e como é que vai ser e tudo. Tá, mas a gente tem que ver as coisas de uma forma mais macro também, né? Enfim, então esse é o meu posicionamento. Doutora Natália, só um breve adendo em cima do que a doutora falou. É importante que nós lembremos que o artigo 1º da Constituição, que traz os fundamentos da República, no inciso 4, ele coloca como fundamento da República os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, assim, às vezes as pessoas leem essa primeira parte e esquecem da segunda parte, né? Ou seja, se fala aqui no próprio artigo 1º da Constituição a importância que se tenha cuidado
com o trabalho como valor fundamental da nossa República e também com a livre iniciativa, ou seja, em uma análise de que ambos devem caminhar lado a lado e não um se sobrepondo ao outro. Então, por isso a importância de se ter esse tipo de cuidado quando da edição de uma lei, sobretudo uma lei que comece a produzir efeitos já no dia seguinte. Perfeito, doutor, é isso mesmo. E às vezes a gente fica muito emocionado, por assim dizer, né, quando a gente está lidando com vida, saúde, e esquece de analisar a coisa de uma maneira macro e pensar economicamente em como as coisas também, como que economicamente as empresas vão lidar com isso. Com isso vai acabar tendo uma redução, então, de contratação, o que vai gerar desemprego, o que vai gerar problema do mesmo jeito. Então, assim, as coisas têm que ser... Eu entendo que é uma situação nova, é uma situação difícil, que está todo mundo muito perdido, o judiciário, o legislador, a gente, então, como advogado, não sabe nem mais o que pensar e nem acreditar. Quando você é advogado de compliance, então, como é o meu caso, fica mais difícil ainda, né? Porque você acaba adotando uma postura bem cautelosa, mas toda hora tem uma mudança e uma novidade. Mas, enfim, acho que é importante mesmo a gente lembrar nesses assuntos, quando a gente fala de vacinação na pandemia, afastamento da gestante, importante a gente lembrar da sociedade como um todo e da importância de resguardar a saúde, sem dúvida nenhuma, mas também de resguardar os contratos de trabalho e a própria contratação, senão a gente vai tornar tudo muito inviável, né? E daí daqui a pouco não vai ter mais emprego, porque não tem empregador dando conta disso tudo, né? E essa eu acho que é uma das maiores tendências no direito, inclusive, viu? É a chamada análise econômica do direito, né? O juiz não basta pensar aquele caso individual, o juiz tem que pensar o caso a partir do individual para toda a coletividade. Eu gosto muito de falar que lá no direito alemão, lá na cadeira alemã, você pega a Suprema Corte alemã, eles têm um departamento específico, eles têm um apego muito grande, na verdade, à consequência jurídica e econômica de toda aquela decisão. É isso que às vezes falta um pouco no Brasil, sabe? É muito importante, principalmente o Poder Judiciário de uma maneira geral. Claro, o Legislativo também tem que conhecer, e para isso tem órgão específico dentro do Legislativo, mas no Judiciário a gente não tem ainda. É importante a gente conhecer os efeitos consequentes, as consequências econômicas, financeiras de uma decisão de um magistrado, tá? Antes de tomar uma decisão. Isso. Agora, em cima... Desculpa, continua, Vinícius. A LINDB até trouxe uma previsão específica agora, né? A LINDB acho que tem no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro falando sobre isso. E agora acho que, como a doutora Natália mencionou, o doutor Carlos também mencionaram, eu acho isso muito relevante, muito importante. Em cima disso que você disse, Vinícius, assim, eu acho que uma crítica que ela é muito pertinente aos operadores do direito em geral, tá? E aqui eu não estou falando de juízes ou de advogados ou de membros do Ministério Público ou, enfim, de nenhuma classe em específico. Estou falando de nós, operadores do direito como um todo. Eu acho que é muito importante que nós compreendamos que o direito ela é uma matéria interdisciplinar, ela não transita, não existe um universo sozinho dentro do qual o direito está inserido. O direito ele deve transitar em conjunto com diversos outros ramos, como, por exemplo, a ciência, agora nesse caso da vacinação que nós estamos discutindo, a economia, como muito bem disse o doutor Vinícius, essa análise econômica do direito, porque senão nós corremos o risco de adotar posturas e tomar decisões que inviabilizem outras atividades e que causem consequências muito mais gravosas. Então, assim, a análise ela não pode ser baseada na paixão, na emoção e com base naquele discurso raso de vamos proteger uma determinada pessoa, vamos proteger outra pessoa. A análise ela tem que ser técnica, pautada na lei, claro, também nos princípios, né, que fundamentam o nosso ordenamento jurídico, mas levar em conta também aquilo que está fora da ciência do direito, aquilo que abrange outras áreas, que abrange a economia, que abrange a ciência, que abrange a sociologia, para que nós não fiquemos assim isolados. É por isso assim que eu sempre digo que eu gosto muito de ler sobre assuntos e assistir pessoas que sabem muito mais do que eu falando de outras áreas, porque eu acho que nós, operadores do direito do trabalho, por vezes ficamos muito limitados assistindo apenas pessoas especialistas em direito do trabalho falando e, portanto, ficando sempre limitado àquele ponto de vista da pessoa que sabe muito do direito do trabalho, sabe muito do direito, mas às vezes não sabe nada sobre o resto. Então, acho que é importante também a gente sair um pouco dessa bolha do direito do trabalho, dessa bolha do direito e tentar fazer esse diálogo, né, com outras matérias, com outras ciências.
E assim, para complementar com o que todos estão trazendo, às vezes a lei, ela tem que tomar o cuidado, e concordo exatamente com o doutor Carlos Eduardo disse nessa questão de operadores do direito, porque a lei com uma visão de proteção pode gerar uma discriminação muito grande. Exato. Então, esse tem que ser um cuidado. A lei traz buscando proteger e né, a saúde da gestante do nascituro, mas isso pode gerar, dependendo se isso gerar um custo muito alto para o empregador, isso vai gerar uma discriminação na contratação das mulheres e de determinada idade e tudo mais. Então, tem que ter esse cuidado mesmo. Concordo com o que o Dr. Carlos Eduardo trouxe aqui, só ponderar esse lado também. Perfeito, bem enriquecedor o debate. Nós vamos encerrando agora mais um bloco. E antes de começar o próximo, quero até explicar para quem está aí nos acompanhando. Eu e a doutora Natália, a gente fica olhando assim para cima, para o outro lado, porque nós estamos aqui no estúdio, né, fazendo a live do estúdio, e eles estão, claro, cada um na segurança lá da sua residência. Então é estranho, a Natália fica olhando para o lado, o Thiago fica olhando para cima. Quero agradecer a presença daqueles que estão chegando agora. Estamos aqui com a presença dos professores e juízes do trabalho, doutor Carlos, doutor Vinícius, também juíza do trabalho, doutora Maíra, e doutora Natália, que é professora universitária e especialista em Direito do Trabalho. Antes de entrar no próximo bloco, nós teremos que nos despedir da doutora Natália, tem um compromisso, tem aula agora, né, Natália? Isso. Vou ter que dar aula agora, gente, mas fica aí o meu beijo para vocês, o meu agradecimento, o meu abraço para essa bancada aí maravilhosa hoje, esses mestres. Foi um aprendizado, é uma honra poder estar aqui dividindo conhecimento com vocês e aprendendo, né? Porque foi só aprendizado. Muito obrigada, um beijo imenso e é um prazer imenso estar aqui representando a minha classe que eu amo tanto. Um beijo no coração de vocês. Obrigada. Faz parte da profissão, Natália. Hoje é o dia do advogado. Vamos comemorar dessa forma. E aí só vou chamar a vinheta aqui, que é para poder reorganizar os quadros. E nós já continuamos, é muito rápido. 5 segundos e já voltamos. Foi rapidinho, só para ajustar as telas aqui. Doutora Natália, ela teve um compromisso, teve que ir lá da aula, acabou atrasando um pouquinho. E vamos para o terceiro e último bloco, falar um pouquinho sobre o juízo 100% digital. Para quem não conhece ainda, é a possibilidade do cidadão, através lá das vias digitais, sem a necessidade de comparecer a fóruns, absolutamente para nada, conseguir propor o processo, acompanhá-lo, enfim, todas as audiências são digitais. É uma novidade que o Conselho Nacional de Justiça trouxe faz pouco tempo e os tribunais aí agora vem regulamentando, vem se adaptando. Aqui em São Paulo, que temos 2 tribunais, 15ª e 2ª região, já adaptaram, já tem muitos colegas trabalhando, né, já requerendo que o processo passe a tramitar no juízo 100% digital desde o início. E aí agora também surgem várias dúvidas, surgem várias questões, como por exemplo, doutora Maíra, o judiciário já está preparado para atender essas demandas? Vocês já estão lá estruturados para isso? Doutor Tiago, é um tema muito interessante. Eu acho que o Poder Judiciário como um todo ainda está em um processo de adaptação. Acho que todo dia vem uma questão nova que a gente tem que encarar, né? Mas eu entendo assim que foi o que possibilitou nesse momento, né, atual da pandemia, com que a gente conseguisse assegurar a celeridade, né, que é tão almejada no processo do trabalho, principalmente na seara trabalhista. Então, eu entendo, sim, que nós estamos estruturados, as audiências estão ocorrendo. Claro que surgiram novos cuidados que todos temos que ter para que a prova realmente seja produzida sem nenhuma mácula, né? Assegurando a incomunicabilidade das testemunhas e tudo mais. E eu acho que o principal é o que buscou também muito dos advogados das partes e das partes também o princípio da colaboração, né? Ele veio ainda com mais força, a gente busca, sempre tem que ser buscado por todos para que a gente possa realmente ter a real efetividade do processo, da real colheita de prova. Então, é um tema que eu considero de grande importância e realmente tem sido o caminho, né?
Nós estamos retornando, a gente só trabalho aqui do TRT2 desde semana passada, do final de julho, retomando as presenciais, mas eu acredito que realmente as audiências por videoconferência vieram para ficar e assim vão permanecer. Bacana. Doutor Carlos, a audiência por videoconferência é eficaz? Para você, que é o destinatário final da prova, qual que é a sua impressão? Tiago, essa foi bom o doutor me fazer essa pergunta, porque eu quero compartilhar uma experiência aqui com os colegas que estão nos ouvindo, que é a seguinte: antes de ser juiz no TRT2, eu fui por cerca de quase 2 anos juiz no TRT da 8ª região. E o tribunal no Pará e no Amapá, né, como os doutores sabem, é um tribunal que tem as suas dificuldades na questão do tamanho dos estados, né, de como há algumas cidades que são bastante assim, longe do centro, com pouca estrutura. E quando começaram as audiências virtuais, todos no tribunal, né, no TRT da 8ª região, ficaram preocupados justamente por essa falta de estrutura que existe no interior. E assim, eu posso contar para os colegas aí na maior tranquilidade que o resultado foi surpreendente, tá? Para os colegas terem uma ideia, eu passei por locais como Altamira, Marabá, isso presencialmente, mas fiz audiências à distância em Monte Dourado, em Redenção, em Paraopebas, então assim, cidades bastante distantes, e eu tive resultados, na minha opinião, excelentes de desenrolar processual, vamos dizer assim, durante a audiência. Então, é lógico, as intercorrências, elas acontecem tanto nas audiências presenciais quanto nas audiências virtuais. Agora, quando nós vamos analisar, né, o sucesso ou não de uma determinada medida, de uma determinada estratégia, o mais importante é ver aquilo que está dando certo, se está dando certo, e a partir disso, aos poucos, ir parando e melhorando os defeitos, né? Eu percebi que no início, como toda novidade, houve uma grande resistência por parte dos advogados em fazer as audiências virtuais, assim como era na época do processo físico, quando houve a transição para o processo eletrônico. Mas hoje em dia, doutor Tiago, eu tenho certeza que o doutor sabe disso, existem vários advogados que só estão querendo fazer audiências virtuais. Então, eu acho que o digital é o caminho, é o futuro. No Pará, por exemplo, nós tínhamos já várias varas em que foram criadas uma secretaria virtual. Essa secretaria virtual, basicamente, para quem não sabe, é o quê? O advogado entra no computador, clica em um determinado link e já acessa a secretaria, e aí tem um servidor que está lá de um determinado local, pode ser da sua casa, despachando com todos os advogados de forma digital. Então, aquela história do advogado ter que se deslocar até o fórum, às vezes, para ter uma informação sobre o processo, ou, enfim, é muito tempo que se economiza, eu acho que se ganha muito em efetividade, em celeridade, e, é claro, os desafios da preservação da prova, os desafios com a questão da conexão da internet em lugares, né, com menos infraestrutura, todos esses desafios existirão ainda por algum tempo. Mas eu acho que o digital veio para ficar. A minha análise até o momento ela é bastante positiva, tá? É lógico que existem problemas, mas na média eu acho que tem funcionado muito bem e eu não vejo volta. Eu acho que o caminho após o fim da pandemia é um regime misto com algumas audiências presenciais, outras virtuais, mas eu não imagino mais o cenário pré-Covid. Eu acho que se é que a gente pode falar que a pandemia trouxe alguma coisa boa, foi essa evolução tecnológica aí que a gente teve no judiciário, uma coisa que se não fosse a pandemia, talvez demoraria 50 anos para acontecer. Se há um ano alguém falasse que as audiências seriam virtuais, um ano antes da pandemia, né, todo mundo ia dizer, você está louco, é impossível, os juízes e os advogados têm que estar lá na vara, as testemunhas, as partes têm que estar na vara. E hoje nós já flexibilizamos e já vimos que não é bem assim. Então, em suma, para não me alongar muito, a minha análise é positiva, eu acho que tem funcionado sim, e eu acho que o caminho é que as audiências virtuais continuem e melhorem cada vez mais.
Perfeito. Lá no escritório, nós só optamos agora pela... É claro que para quem não conhece ainda como que funciona, esse pedido ele é feito na petição inicial ou depois em conjunto pelas partes. A reclamada, né, no caso da área trabalhista, ela tem até a contestação para poder se manifestar contrária e depois as partes têm mais uma oportunidade para fazê-lo até a decisão final do processo. Isso aqui no Tribunal da Segunda Região e na 15ª não alteram a competência originária do juízo. Eu digo isso porque lá no Tribunal de Justiça, doutor Carlos, do TJSP, me parece que eles terão juízos específicos só para atender as demandas mesmo que são distribuídas de forma digital. Aqui, pelo menos na segunda região, na 15ª, me parece que eles mantêm lá a competência originária, né? Esse ponto, doutor Tiago, só mais um breve adendo. Esse ponto que o doutor tocou da concordância das partes, isso está previsto na resolução do CNJ, né, sobre o juízo digital. Isso é fundamental, porque se as próprias partes optam pela adoção do juízo digital, por esse caminho, né, é um caminho de cooperação e que vai só trazer benefícios a todos. Então, eu acho que é acertada, pelo menos nesse início, a imposição da necessidade de concordância da reclamada, caso o reclamante opte, né, pelo juízo digital, justamente para que nós possamos, aos poucos, ir construindo esse caminho. Né, para quem sabe lá na frente, quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos, eventualmente tudo seja digital, não sei. Mas eu acho muito importante essa previsão hoje, que seja necessária a concordância de ambas as partes. Perfeito. Doutor Vinícius, veio para ficar? Eu também acho. Até gostaria de elogiar, sem querer, entre aspas, puxar o saco, mas é elogiável a posição, tanto dos colegas aqui, como também do excelentíssimo presidente do TRT2, o doutor Luiz Antônio Vidigal. O TRT2 foi um dos tribunais vanguardistas a regulamentarem a matéria, e acho que é uma tendência cada vez mais forte agora. A pandemia só acelerou aquilo que já vinha acontecendo com certa celeridade, desde lá de 2006, salvo engano, né, com a lei 11.000, que trouxe 11.419, né, que trouxe o PJS, se não me engano, e progressivamente até a gente chegar ao ponto de agora, e quem sabe, como o Cadu falou, daqui a 15, 20 anos, ser realmente 100% digital, e não vai ter necessidade de comparecimento em fórum, tá? O que eu acho que vai acontecer agora no pós-pandemia, pessoalmente falando, eu acredito que a gente vai ficar com um regime misto. Então, a grande maioria das audiências, principalmente marcação de perícia, conciliação, todas telepresenciais, e instruções, quem sabe, eu acredito, as mais densas, aquelas, por exemplo, bancários, ou aquelas que envolvam matérias mais particulares, mais que exigem uma dilação probatória maior. Quem sabe essas continuem no presencial, mas, como mencionei, eu acho que também é uma tendência que veio em definitivo agora para o Poder Judiciário. Perfeito. Infelizmente, a nossa live vai chegando ao final em razão do tempo. Eu quero agradecer demais para quem chegou há pouco e perdeu as apresentações, Dr. Carlos Eduardo e Dr. Vinícius Rezende, que são professores e juízes do trabalho, a doutora Mayra, que também é juíza do trabalho aqui da segunda região, doutora Natália, que contemplou-nos com a sua presença, teve que sair aqui rapidamente para uma aula, e agradecer também à ATS, por meio da presidente, doutora Vanessa, a OAB, agradecer lá o doutor Kliman, Conexão 013, que está aqui apoiando, enfim, esse estúdio aqui que vocês estão vendo, que eu só estou olhando lá para frente, é porque eu estou aqui no estúdio, né, e está todo mundo lá na segurança da sua casa. Quero agradecer a todos, parabenizar mais uma vez por esse dia tão especial, tão importante, que é o Dia do Advogado, e muito obrigado a todos. Tiago, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, debate muito enriquecedor com os colegas, e aproveitar também para agradecer a todos que nos viram, mandar um grande abraço para todos os advogados, e que nós permaneçamos e possamos caminhar no sentido de evolução cada vez mais dessa cooperação, né, entre advogados e juízes. Eu acho que assim todos temos a ganhar, e os processos e as partes vão estar cada vez mais céleres e mais satisfeitas. Com certeza, eu também quero agradecer o convite, agradecer aos meus colegas, foi muito engrandecedor esse debate, temas muito interessantes. Obrigada, doutor Tiago, pelo convite, parabenizo todos os advogados, né, do Brasil, e muito obrigada. Isso aí, muito obrigado a todos também, obrigado pelo convite ao doutor Tiago, agradeço também a doutora Natália, obrigado à ATS pelo convite. Eu sou daqui de Santos, inclusive, eu sou
nascido aqui na Baixada, sou aqui da região. Fui criado aqui, morei aqui até os 17 anos, daí voltei agora aos 26, agora estou com 33, já faz 7 anos que eu já voltei aqui para a Baixada também. Obrigado, doutor Tiago, e novamente coloco também sempre, tanto me coloco à disposição, como coloco também a nossa vara. Eu atualmente sou juiz fixo na 20ª Vara da Zona Sul de São Paulo, capital, mas também se precisarem de alguma coisa aqui pela Baixada, tuas ordens. Doutor Vinícius. E você que nos acompanhou até o final, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua sugestão sobre algum dos temas da pauta e deixa também sugestões para as próximas pautas, tá? Que a gente está aqui acompanhando, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e pelas páginas do Conexão 013. Muito obrigado a todos e boa noite. Um abraço. Até mais. Boa noite.